meus irmãos. Vamos louvar a Deus essa noite por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, pelas suas misericórdias que são grandes, se renovam a cada manhã. Amém? Amém. Proclamemos nosso Cristo, sua graça e seu perdão nas mansões de eterna glória. Vamos ter o galardão lá no céu. Moraremos na presença do nosso Redentor lá no céu, pra sempre, cantando seu precioso amor. Caminhamos nesta vida entre nuvens de temor, mas em toda nossa luta cantaremos seu louvor. Lá no céu moraremos na presença do nosso Redentor. Lá no céu, pra sempre, cantamos seu precioso amor. Testemunhas consagradas, prossigamos sem poder, vislumbrando sua glória. Temos força pra viver. Lá no céu moraremos na presença do nosso Redentor. Lá no céu, pra sempre, cantamos seu precioso amor. A última estrofe, mais uma vez. Vamos cantar. Testemunhas consagradas, prossigamos com poder, vislumbrando sua glória. Temos força pra viver. Lá no céu moraremos na presença do nosso Redentor. Lá no céu, pra sempre, cantamos seu precioso amor. Lá no céu moraremos na presença do nosso Redentor. Lá no céu, pra sempre, cantando seu precioso amor. Bendirei o Senhor em todo tempo.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Do
Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e muito grande sua fidelidade. Tomemos um tempo, meus irmãos, para agradecer ao Senhor pelas suas misericórdias, pelas suas bênçãos. Muitas delas nós não vemos, mas elas estão presentes em nossas vidas. A mão do Senhor está presente, os olhos do Senhor estão sobre nós. Suas bênçãos são incontáveis, suas misericórdias mais ainda. Tomemos um tempo para agradecer as mínimas misericórdias, as maiores, as mínimas bênçãos, as maiores também. Tomemos esse tempo pequeno, curto, para agradecer a Ele. Do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e muito grande é sua fidelidade. Por bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e muito grande sua fidelidade. Senhor, estamos diante da Tua presença, sintiendo nossa alma cheia
de tua misericórdia, sentindo-nos objetos, Senhor, da tua graça, filhos que recebem do teu favor, filhos que têm a certeza de que o Senhor trabalha a favor nosso. Senhor, que nós também trabalhemos todos os dias, honrando ao Senhor, reverenciando ao Senhor, tendo o temor do Senhor em nossos corações. Graças, Senhor, nesta hora, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos amados, e também os que estão lá. Tomemos uns minutos para meditar na lei do Senhor. Amém. Nestas quartas-feiras, nosso objetivo é conhecer melhor o temor do Senhor. Talvez alguns dirão, mas eu já tinha ouvido disso. Talvez. Eu também já tenho pregado disso outras vezes. Mas o Senhor quer nos dar algo fresco, algo novo, para nós praticá-lo e vivê-lo todos os dias. Por isso que o título principal é os benefícios do Senhor, os benefícios do temor do Senhor. Já consideramos o primeiro, que o temor do Senhor nos faz andar em justiça, em retidão. O segundo que vimos foi o temor do Senhor faz o homem forte e tem amparo, ou tem o homem forte amparo. No temor do Senhor tem o homem forte amparo. O terceiro que consideramos a quarta-feira passada foi o temor do Senhor é fonte de vida, fonte de vida. E hoje vamos a ver juntos o quarto, que é o homem que teme ao Senhor, ele o guiará em suas escolhas, ou no seu caminho. Isso é algo precioso, porque todos nós queremos ser guiados pelo Senhor. Há anelo de ter direção divina. Há anelo que Deus nos guie pelo seu Espírito. Que Deus nos guie, porque nesta vida é uma vida de escolhas, de decisões. E se nós tomamos o caminho errado, a escolha errada, a decisão incorreta, o caminho incorreto, vamos a ter sérios problemas mais na frente. Por isso é que é importante ter o temor do Senhor, porque aquele que teme ao Senhor vai ser dirigido por Ele. Como diz aqui no livro de Provérbios, no capítulo número 14, que foi nossa base onde começamos, diz aí uma passagem muito conhecida por todos nós, 14:12, diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo ou ao fim dá em caminhos de morte. Se vocês percebem, nesse versículo se revela claramente a incapacidade humana para prever que há nas decisões. A incapacidade humana de não saber o que há na frente. Por isso diz: há caminho que ao homem parece direito. Ou seja, segundo os seus olhos humanos, tudo está bem. Não está nada errado. Se vê limpo, plano, direitinho. Mas diz aqui, mas ao cabo, ou seja, está falando mais na frente, dá em caminhos de morte. Ninguém de nós quer um caminho de morte, como exatamente também aqui nos diz no verso 27, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Então aqui o temor de Deus vai nos guiar,
vai nos evitar. Por eso que en el verso 8 de ese capítulo 14 dice, a sabedoria que vem pelo temor do Senhor, que é edificada, construída, cultivada pelo temor do Senhor, dice, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Quer dizer que se é possível entender seu próprio caminho, mas não através da nossa capacidade, não através do nosso entendimento, sino através de apresentar diante do Senhor o nosso caminho, de apresentar diante do Senhor a nossa escolha, a nossa decisão, e que seja Ele o que escolha para mim. Porque Ele vai escolher o melhor, em primeiro lugar, e em segundo lugar vai escolher exatamente o que nós necessitamos. Então, diz o final do verso, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Verso 16, diz também, o sábio é cauteloso e desvia-se do mal. O sábio é cauteloso. Ali pode-se traduzir também, eu não sei se tem aqui alguma versão da Bíblia que diga desta maneira. O sábio teme e desvia-se do mal. Pronto. O que estamos dizendo é que uma pessoa cautelosa não é unicamente uma questão de prudência humana. Eu sei que existe prudência humana, pessoas cautelosas que não tomam decisões e passam tempo. E eu não sei quantos de vocês são difíceis a vezes para comprar sapatos. ¿Les é difícil escolher um par de sapatos? ¿A quem lhe é difícil? ¿A quem lhe é difícil escolher um relógio, um celular? Ou alguns dirão, eu nem compro relógio nem celular. Mas a verdade é que até para coisas simples, a gente às vezes toma essa indecisão, cai nessa indecisão, porque é difícil muitas vezes saber exatamente que até nosso próprio coração nos engana. Mas que bonito, mas não é o que eu quero. Não, eu gostaria, mas não tenho dinheiro suficiente. E aí estamos sempre com essas dúvidas. Queridos irmãos, o sábio teme e desvia-se do mal, diz. Mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Ou seja, o insensato é aquele que toma a decisão às pressas, que diz, eu vou por aí, não importa aquilo que eu vou enfrentar. Se está disposto a enfrentar o que vem, que Deus lhe dê valor e que tenha misericórdia dele mais na frente. Mas o Senhor quer nos dirigir desde o início. Nós seríamos poupados de tantas tristezas, seríamos poupados de tantas dificuldades. Somente nós consultamos, pedimos orientação. E o temor do Senhor vai nos ajudar a andar no caminho certo. Como diz no Salmo 25, no capítulo 25, versículo número 12, diz assim o Salmo, ao homem que teme ao Senhor, Ele, o Senhor, o instruirá no caminho que deve escolher. Quantos dizem amém? O que teme ao Senhor. Se você teme ao Senhor, então você vai esperar, não vai se acelerar, não vai tomar uma decisão às pressas, não vai se encolerizar e dizer, não, eu tomo essa aí, acabou. Não, vamos a ser prudentes, cautelosos, porque quando fazemos isso, permitimos que o Senhor possa falar a nossos corações. Sim? E através disso nós vamos escolher o caminho por onde devemos andar. Então, aquele que teme a Deus, como diz aqui nesse Salmo 25, no verso número 1, o que teme a Deus vai elevar sua oração ao Senhor. O que teme a Deus vai saber que pode confiar nele. Diz, a ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado. Deus não quer te envergonhar. É bem triste passar por vergonhas. Quem você já passou vergonhas? De algum tipo ou de qualquer tipo, né? Mas é vergonhoso passar por vergonha.
O Senhor não quer que nós sejamos envergonhados. E para isso necessitamos elevar nossa oração e dizer: Senhor, não permitas que eu seja envergonhado. Guia-me, dirige-me. Então, o que teme ao Senhor, em primeiro lugar, vai elevar a sua oração, vai solicitar ao Senhor a sua direção. Diz aqui no verso número 4, que é um dos versículos chave desta igreja, que nós chamamos caminhos a Sião. Alguns se perguntam: e por que nós chamamos caminhos a Sião? ¿Por que não o caminho? ¿Por que os caminhos? Só há um caminho, Cristo Jesus. Mas a Escritura fala de os caminhos. Dice, e o Senhor disse, falando de Moisés e do povo de Israel, dice que ele fez conhecer as obras, suas obras, fez conhecer os seus caminhos. Que são os seus caminhos? Não está falando do único caminho que nos leva ao céu, não. Ele está falando da forma como ele atua, da forma como ele age, da forma como ele procede. Há muitas coisas na vida, dependendo das circunstâncias que vivemos e de nossas emoções e das coisas que temos que escolher e que temos que enfrentar, que há formas distintas. E se nós aprendemos os caminhos como Deus opera, vamos a poder chegar até a meta. Por isso diz aqui no verso 4: faça-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Não o caminho, porque já sabemos qual é o caminho. Se é salvação, há um só caminho, Cristo Jesus. Mas os teus caminhos é a forma como Deus vai agir. E se eu não conheço os seus caminhos, como eu vou chegar à meta desse assunto? Por isso diz: conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. No verso 8, diz: bom e reto é o Senhor. Por isso, prestem atenção, aponta o caminho aos pecadores. Apesar disso, né? Os pecadores, muitos deles não atentam, mas aí está o Senhor. Este é o caminho, andad por ele. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Senhor, que possamos nós ser tementes a Ti, para sermos dirigidos pelo bom caminho. Aprendamos a colocar diante do Senhor nossas decisões. Estejamos também dispostos a sermos corrigidos. Quantos de vocês gostam de ser corrigidos? A ver, honestamente, quantos de vocês dizem: oh, vem aqui, filho, vem aqui. Isso que você fez não estava muito certo, viu? Não é assim, não se fala assim, não se faz assim, é por aqui. Vocês gostam de ser corrigidos assim? A maioria de nós não gostamos. Sabem por quê? Pelo orgulho do coração. Somos orgulhosos. E então, o fato de nos dizer como devem ser feitas as coisas nos desagrada. Porque isso implica, nos envergonha, dá a entender que nós não sabemos. E não, irmãos, cada um de nós deve ter a suficiente humildade, porque o Senhor diz aqui que Ele vai guiar aos mansos pelo seu caminho. Aos mansos, que significa um manso? A humildade tem a ver em nossa relação com Deus, e a mansidão tem a ver em nossa relação com nossos semelhantes. Então, quando alguém vem, o pastor, por exemplo, e todos nós gostamos, talvez até aceitamos. Eu sei que às vezes não é assim, porque eu tenho muitas vezes corrigido a ovelhas e muitas delas não têm se agradado das correções, apesar de vir do pastor. Quanto mais se alguém semelhante a mim se aproxima e diz: olha, eu poderia lhe dizer algo, é por aqui. Irmãos, que importante é ser manso, ouvir, ainda que não aceitemos nesse instante. Ainda que não aceitemos, deixemos-lo aí, não tomemos uma decisão, coloquemos-lo à meditação diante do Senhor, não uma meditação transcendental, não estou falando disso não. Estou falando de estar diante do Senhor para ouvir a sua direção, não meu coração, porque meu coração é enganoso e perverso, diz Jeremias 17:9. Mas o coração do Senhor é puro, puro, e Ele quer nos dirigir. Então apresentemos e permitamos ser corrigidos, porque isso vai ser de bênção e de saúde para nós. Diz no Salmo 145, verso 19: Ele, o Senhor, acode à vontade dos que o temem. Que precioso. Vocês querem que o Senhor acoda
a vossa vontade, a questão está aí em que aos que o temem, atende-lhe su clamor e os salva, dice, e os salva. Ele atende a vontade daqueles que o temem. O Senhor se agrada daqueles que o temem, por isso Ele os dirige na sua misericórdia. O temor do Senhor nos motiva. Eu tenho experimentado isso. Eu lembro que alguns anos atrás, nós temos já, o próximo ano cumprimos 24 anos de estar aqui no Brasil. Sim, assim é, né? 24 anos. Mas eu cheguei aqui por uma decisão. Mas a minha decisão não foi própria. Eu sabia, estava em uma encruzilhada, estávamos morando nos Estados Unidos. E estávamos para receber nossa residência, nossa, como se chama, permanência ali nos Estados Unidos. Já tínhamos feito os exames físicos e estávamos, toda a família estávamos bem. Mas eu comecei a sentir uma insatisfação, e uma insatisfação, e uma insatisfação, e uma incomodidade. E o Senhor, o que eu faço? Eu acho que tenho que sair de aqui. A maioria que vai aos Estados Unidos querem ficar lá. Eu queria sair de lá. Mas não pela minha própria vontade, eu queria ficar. Eu queria ficar lá, porque pensando no futuro de meus filhos, pensando no futuro deles, sua educação, e tantas coisas, a comodidade que há naquele país. Eu estava numa encruzilhada. Mas esse dia eu lembro, eu orei ao Senhor, Senhor, se isto e isso acontecer, o dia, esta semana, e tu fazes isto e isto e isto, Senhor, eu vou entender que tu queres que eu vá embora. Irmãos, aconteceu literalmente. Essa semana chegou a carta que eu pedi, eu pedi uma carta, dizia que eu tinha que sair. Então arrumamos nossas coisas, saímos de lá, tomamos a decisão e não sabíamos o que ia acontecer de nós como família. Passamos um ano na Guatemala e durante esse ano estivemos orando e buscando ao Senhor para saber o que fazer. Porque nós servimos ao Senhor há quase 40 anos. Então, nesse momento, começamos a sentir que o Senhor queria nos trazer ao Brasil. Só estou contando assim rapidamente para que vocês percebam como foi que o Senhor, devido ao temor em nosso coração, nós saímos de lá pelo temor do Senhor. A verdade é que Deus vai dar-nos a capacidade de querer e de fazer quando nós desenvolvemos nossa vida espiritual com temor e tremor. Se não há temor de Deus no coração, o Senhor não nos vai dar nem o querer, nem o fazer. Por quê? Porque já lemos no Salmo 147:11. O Senhor vai dirigir àqueles que o temem pela sua misericórdia, aos que esperam na sua misericórdia, diz. Há um texto que deve ser muito conhecido por todos vocês. Eu sei que este capítulo de Romanos é um capítulo que traz assim bastante conflito. É o capítulo número 7 de Romanos. No versículo número 18, Paulo diz algo que tem a ver com o que estamos falando. Vejam aí comigo. 7:18. Porque eu sei, olha o que diz Paulo. Porque eu sei, e eu espero que todos vocês digam o mesmo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Percebem que aqui estão as duas coisas que o Senhor falou em Filipenses, capítulo 2, verso 13. Deus é o que efetua em vós tanto o querer como o fazer pela sua boa vontade. Mas na carne, que todos nós temos carne, isso significa uma natureza ainda escrava, uma natureza ainda fraca, que ainda não sabe se deve ou não deve fazer, se peca ou não peca, ao final termina pecando e termina com constrangimento e tristeza no coração.
Por quê? Porque é escravo de sua própria carne, que ainda está em nós, apesar de sermos salvos. Mas então, o que é o que necessitamos para vencer essa carne? O temor do Senhor. Porque se nós temos o temor do Senhor no coração, se trabalhamos progressivamente nossa salvação, Deus, dice, efetua em nós tanto o querer como o fazer. E que significa isso? Que vamos a poder vencer o pecado em nós. Porque o temor de Deus vai estar aqui. E quando Deus vê o temor de Deus no nosso coração, Ele vai nos dar a sua graça para proteger-nos. Porque aquele que quer agradar a Deus, Deus vai guardá-lo. Quero dar-lhes um exemplo. Vayan comigo a Gênesis, por favor. Vamos rapidamente ali e vejamos este exemplo claro. Porque o Senhor sempre vai sair ao passo de alguém que está pronto a cometer um pecado ou uma coisa incorreta, a cometer uma decisão errada. Deus sempre vai sair ao passo de tua vida. Sempre. Ele é muito bom. Mas não sempre Ele consegue nos deter. Isso é o triste. Veja comigo aqui. Gênesis 4. Verso 6. Então lhe disse o Senhor a Caim, depois de que não foi aceita a sua oferta: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Era evidente que o rosto estava insatisfeito e bravo. Agora, vejam só o verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Quer dizer que sua oferta nem ele foram aceitos porque ele não procedia bem. O Senhor está esclarecendo aqui as coisas. Seu proceder não era correto. Sua forma de viver não era certa. Então não podemos viver a nosso jeito e vivendo em pecado, em imundícia e depois vir aqui a cantar ao Senhor. Não. Nós temos que entrar a uma comunhão com Deus e a uma limpeza. Tem que existir uma limpeza e isso existe através do arrependimento. O arrependimento são as águas de vida que limpam o pecado e que limpam nossa consciência para podermos estar em paz com Deus e que Ele receba nossos holocaustos. Quem de vocês querem que Deus receba seus holocaustos? E quando falamos de holocausto, não estamos falando de animais, estamos falando de nosso louvor, adoração, intercessão, oração. Qualquer coisa. Diz a Escritura, falando aos homens, aos maridos, maridos, tratem bem as suas mulheres, como vaso frágil, dice, para que as vossas orações não sejam interrompidas. O que quer dizer então? Que minha relação vertical com Deus está supeditada, se diz assim? Ou depende de minha relação horizontal com minha mulher. Se eu não la estou tratando bem, e eu venho aqui, Senhor, com aquela religiosidade, né? Oh meu Deus, por favor, necessito um carro. Assim, que vergonha, né? Senhor, não necessitas um carro. Necessitas arrumar a tua relação com tua mulher. Dice, maridos, tratá-la como vaso mais frágil para que as vossas orações não sejam interrompidas. O Senhor não vai ouvir orações. Então, o que estamos dizendo? Que a nossos sacrifícios devem ser aceitos. Por isso, ele está dizendo aqui, se procederes bem, não é certo que serás aceito. E dice, se todavía procederes mal, agora escutem esto. ¿Están acordados? Dice aquí, si todavía procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Como vocês podem considerar essa frase aí do Senhor? Vocês dizem, pastor, não fale de coisas que aconteceram há 6.000 anos. Sabem que a carne humana e a massa humana, o coração humano é o mesmo? Não há diferença nenhuma, desde aquela época até o dia de hoje.
Podemos ter vestes bonitas, relógios que eles não tinham, celulares que eles não tinham, mas o coração humano é o mesmo. E o pecado é o mesmo. E o pecado está às portas. E ele vai chegar ali para tentar. A tentação está às portas. E o Senhor está advirtiendo a Caim. E le está dizendo, tem cuidado, porque o pecado jaz à porta. Mas se tu procedes bem, o que está acontecendo? Te vas a desviar. O que teme ao Senhor se desvia do mal. Mas se procederes mal, dice, o pecado está aí e vai te fazer cair. O que vai acontecer aqui? E dice, o seu desejo de quem? ¿Estão prestando atenção? O desejo de quem? Não relacionem aqui a Abel. Não tem nada a ver Abel com este assunto aqui. É o que está falando dele e seu pecado. E dice, e eis que o pecado já se aporta, o seu desejo será contra ti. O desejo de quem? Do pecado, porque ele te quer destruir. O pecado e a tentação é do diabo. Mas a ti cumpre dominá-lo. A ti cumpre dominá-lo. E eu pergunto, Caim conseguiu dominar o pecado? Não, é verdade, essa é a resposta certa. Por que não? ¿Ah? ¿Alguien tem outra resposta? Como? Porque não houve arrependimento? Porque não havia temor de Deus em seu coração. E como não havia temor de Deus em seu coração, o Senhor não colocou nele o querer e o fazer. Irmãos, nós temos que aprender a depender dele. Porque se nós o tememos, isso significa que reconhecemos sua soberania, sua presença, sua boa vontade sobre nós, e então ele nos vai dar a graça para poder vencer o pecado. Qualquer tentação que tu tenhas, vas a poder vencer se tu tens o temor do Senhor no teu coração. O que teme ao Senhor se desvia do mal. Pela sua própria capacidade? Não, é pela graça de Deus, é porque Ele te dá suas forças, é porque Ele te capacita, é porque Ele te atrai a Ele, e então tu corres do mal. Isso é algo precioso. Por isso é que aquele que teme a Deus não está vangloriando-se. O que teme a Deus não está dizendo, que poderoso espiritual sou eu, como venci o pecado. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com dizer, Senhor, muito obrigado por ter me livrado. Lembram o que o Senhor ensinou a orar? Perdoa-nos as ofensas, como também nós perdoamos aos que nos ofendem, e não nos deixes cair na tentação. Quem tem a capacidade de não deixar cair? É o Senhor. Nós temos a inclinação de cair no mal, mas o Senhor pode nos levantar. Então, resumindo aqui, para ir terminando, quando nós temos o temor do Senhor no coração, isto é a importância de ter o temor de Deus de forma diária, Deus nos dá sua força para vencer a fraqueza da carne. Caim não ouviu a Deus, não prestou atenção, não quis atendê-lo, porque ele já tinha se obstinado em matar a seu irmão. Não ouviu nem a Deus. Imaginem vocês que há pessoas que não ouvem nem a Deus, muito menos a uma pessoa, a outro semelhante. Então, o temor de Deus vai nos impedir cair na tentação. Como dice aqui em Efésios capítulo 5, versículo 21, dice, vejam que precioso esto. Sujetando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ninguém pode se sujeitar um ao outro se não temos o temor do Senhor. Quem pode me dizer por quê? A ver. ¿Por qué podemos nos sujeitar uns aos outros? Dice, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. ¿Un qué? ¿Ecualizador? Balizador. Explícame esa palabra que no la conheço.
Entendí. Os humildes no temor de Cristo. ¿Saben la única maneira de poder nos sujeitar uns aos outros? Vendo ao Senhor no teu irmão. Se tu não vês ao Senhor no teu irmão, tu não vas a te sujeitar a Ele. Por isso diz aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se eu consigo enxergar que em tua vida está o Senhor, eu me sujeito a ti. Se não, eu não me sujeito a ti. A ti? Eu te conheço, rapaz. Ninguém vai querer se sujeitar a outro que ele poderia lhe aconselhar e não tem que estar ouvindo o conselho do outro, mas podemos nos sujeitar quando o temor de Cristo está no coração, porque nós vamos a reconhecer a sua presença nele, em nossa esposa, no marido. Como um dia disse que um homem estava gritando-lhe a sua esposa, no café da manhã, estava levantando a voz. E então ele aprendeu aí esse versículo. Dice que sua esposa le dice, silencio, no fales assim comigo, porque Cristo mora em mim. Dice que o marido ficou. Ele entendeu. Não é que ele se sujeitou a sua mulher, não. Ele viu ao Senhor e disse, é verdade, que estou fazendo eu? Faltando respeito ao Senhor. Que precioso, irmãos. Nós podemos nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor, se tão somente o Senhor abre nossos olhos para ver que aí está o Senhor. Então, retendo a graça divina, solamente vai ser possível pelo temor do Senhor, como dice Hebreos capítulo número 12 e verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, dice, retenhamos a graça. A graça é a vontade de Deus para ter o querer como o fazer. Não vamos a poder ter isso sem o temor. Dice, escutem aqui, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A única maneira de determos, de reter a graça conosco, a capacidade divina para não pecar e fazer a sua vontade, é tendo o temor do Senhor em nossos corações. Através do temor do Senhor, nossa vida espiritual terá um trabalho progressivo, porque não ficaremos só com os bons desejos de fazer as coisas, mas faremos tudo pela graça de Deus e para a glória de Deus. Quando nós temos temor do Senhor, vamos a reconhecer nossa insuficiência humana, como diz aqui em Romanos 11. Vamos aí. Romanos capítulo 11 e versículo número 20. Bem, dice, pela sua incredulidade foram quebrados. Estão falando dos galhos que foram quebrados da oliveira natural. Tu, porém, gentil, mediante fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. ¿Están captando? Não te ensoberbeças. Eles foram tirados, foram quebrados para que eu entrasse aí. Não, mas eles foram quebrados pela sua incredulidade. E tu estás aí pela fé. Não por capacidade humana, mas pela fé. Então diz aqui, não te ensoberbeças, mas teme. Quer dizer que o temor do Senhor vai nos dar a graça, irmãos, para ficar dentro dessa oliveira, que nossos próprios, é o corpo de Cristo, e a raiz é Cristo Jesus. Ele nos vai dar a capacidade de manter-nos no corpo. E sabem uma coisa? Aqui tenho mais para lhes dar, só les vou adiantar um assunto e depois lo veremos. O temor do Senhor vai nos livrar da apostasia. Estamos vivendo dias de grande apostasia. E virão dias finais quando as pessoas que não temem ao Senhor não suportarão o dilúvio de maldade que virá sobre esta terra. Só o temor do Senhor vai nos sustentar. Por isso eu les insto, exorto a que cada um de vocês
trabalhem progressivamente em sua salvação com temor e tremor. Porque, quem lembra? Deus é o que efetua o querer como o fazer pela sua boa vontade. Quando Ele coloca em nós essa graça, tudo será fácil. Poderemos querer e fazer. E o fato é assim: qualquer pessoa, falando naturalmente, qualquer homem, qualquer mulher que quer fazer algo, mas tenha boa vontade, vai fazê-lo, não vai ficar só na cabeça. É que eu quero fazer tal coisa, quero ajudar o vizinho aí que precisa de uns quilos de feijão. Então ele vai, compra os quilos de feijão e entrega a essa pessoa. Ele tem que querer como fazer. Por quê? Porque tem uma boa vontade. Não se vai executar as coisas assim. Nós não temos essa boa vontade. Não só o desejo, mas isso, outra vez, na vida cristã, só vem pela graça de Deus, quando Ele vê em nós o temor em nossos corações. Colóquense de pé. Aqui terminamos. Eu gostaria que cantássemos um hino, mas antes de cantar o hino, insto a alguém aqui, se quer levantar sua mão ou suas mãos, para suplicar ao Senhor que o encha com o temor do Senhor. Eu sei que vocês temem a Deus, vocês são filhos de Deus, temem a Deus, mas por tudo o que nós já temos ouvido, e ainda falta muito, ¿no gostariam de desenvolver mais em vocês o temor do Senhor? A ver, levantem suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos nós, reconhecendo nossa incapacidade humana, nossa limitação, mas confessando a Tua grandeza, Senhor. Confessando que Tu és poderoso para nos manter sin queda. Oh Deus, que nós estendemos esta noche nossos braços a Ti. Queremos manter-nos a mão, por favor, sustenta-nos a mão. Guía-nos e instrúe-nos pelo caminho certo. Não permitas que tomemos escolhas erradas, decisões que Tu não queres, Senhor. Em nome de Jesus, guarda-nos desse caminho. Mas queremos desenvolver em nós esse temor do Senhor. Queremos fazer dele o nosso deleite, como Cristo o fez. Se deleitou no temor do Senhor. Por isso ele sabia o que falar. Por isso ele sabia que palavra dizer ao cansado. Sabia onde andar. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa teu povo, tanto aqui como os que estão assistindo. E enche-nos do teu temor, da tua reverência, porque os que temem ao Senhor pensam todos os dias no teu nome. Obrigado, Senhor, esta hora, pela tua misericórdia, Senhor. Amém. Me guia, Deus, com grande amor, me guia sempre o meu Senhor. Em todo tempo posso ver com quanto amor me guia, Deus. Sua mão me guia, Deus. Seu seguidor fiel serei, pois com sua mão me guia, Deus. No abismo de uma grande dor, intenso brilha o sol, em dor
a sua mão me guia, Deus, me guia, Deus, me guia, Deus, com sua mão me guia, Deus, seu seguidor fiel serei, pois com sua mão me guia, Deus. Tua mão eu quero, Deus, tomar e nunca, nunca vacilar. Contente em toda ocasião, com tanto que me guia tua mão. Me guia, Deus, com sua mão me guia, Deus. Seu seguidor fiel serei, pois com sua mão me guia, Deus. E quando eu terminar o dever e por sua graça eu vencer a morte, eu não temerei, e com Cristo o Jordão eu cruzarei. Cantemos! Me guia, Deus, com sua mão me guia, Deus. Seu seguidor fiel serei, pois com sua mão me guia, Deus. Me guia, Deus, com sua mão me guia, Deus. Seu seguidor fiel serei, pois com sua mão me guia, Deus. Senhor, estendemos nossa mão como evidencia de queremos ser dirigidos por ti, Senhor. Instrúe-nos no teu caminho. E tu nos ensinaste esta noite que tu instruirás ao homem no seu caminho, ao homem que teme ao Senhor e o reconhece em todos os seus caminhos. Oh Deus, permite que tanto aqui crianças, jovens, adultos e anciãos, todos possamos depender sempre do Senhor para termos sucesso nesta vida, Senhor, e na vida vindoura a tua recompensa eterna. Muito obrigado, Senhor, em Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém.